Eu devo cuidar da minha família, que é tudo de bom. Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero expressar minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui, retornar a esta igreja e juntos, mais uma vez, poder dar continuidade a este trabalho que começamos ontem, na realidade na sexta-feira, ontem e hoje estamos fazendo encerramento pela manhã. Ontem eu falei especificamente para os homens e para as mulheres e hoje eu vou estar falando para homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Vou estar falando para todos, bem direto e bem objetivo para cada um dos senhores e senhoras que aqui estão presentes. Quero agradecer mais uma vez ao pastor da igreja pela oportunidade, que Deus possa abençoar de uma forma rica e especial, e também dizer uma coisa importante, que é muito bom quando um pastor da igreja se preocupa com a família da igreja, porque, na realidade, a igreja é composta por famílias, e famílias desestruturadas, a igreja se torna uma igreja desestruturada. Uma igreja com famílias fortes e estruturadas, a igreja se torna uma igreja forte e estruturada. Então, parabéns pelo 8º encontro de casais aqui na igreja El Shaddai, aqui em Itu. Louva a Deus pela vida da sua esposa, de todos os obreiros e de todos aqui presentes nessa manhã festiva e oportuna. E eu quero convidar a cada um dos senhores para juntos lermos um texto em Lucas capítulo 15, versículo número 8 e 9. O som está simplesmente maravilhoso. Muito obrigado pelo som. O retorno está muito bom. Deus abençoe. Capítulo de número 15. Capítulo de número 15, versículo de número 8. Lucas. O capítulo 15 é o capítulo conhecido como o capítulo dos achados e dos perdidos. Fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho pródigo. Diz-nos assim, capítulo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele fala, é conhecido por todos aqui presentes, até meu filho mais novo conhece muito bem a parábola da dracma. Eu não vou fazer aqui nenhum assunto teológico, nenhuma interpretação teológica do texto. Inclusive, não vou trazer muitos dados históricos. Mas eu quero aqui falar um pouco sobre os valores perdidos e também falar sobre a dracma perdendo a família dentro de casa, perdendo os valores dentro da sua própria casa, porque aqui a dracma foi perdida, não foi fora, mas foi perdida dentro de casa. Então eu quero falar um pouco aqui nessa manhã para toda a família sobre valores perdidos dentro de casa, sobre filhos perdidos dentro de casa, sobre jovens perdidos dentro de casa, crianças perdidas já dentro da sua própria casa, sobre maridos já perdidos dentro da sua própria casa e sobre também esposas também já perdidas dentro de casa. Então, eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje, falar um pouco
sobre as perdas dos valores por descuido de nós, sobre a paciência, a compreensão, a dedicação que falta, a harmonia, o respeito, a paz, o primeiro amor, a oração, a leitura da Bíblia, o café junto, a leitura da palavra, a fé, o temor a Deus, o respeito às autoridades, o respeito ao pastor, o respeito à família, a discussão entre filhos e filhos, desrespeitos generalizados, é o que eu quero estar comentando com vocês aqui nesta manhã. Então, quando se fala de dracma perdida, eu vou falar sobre o valor dela, sobre o valor da família que Deus entregou a cada um de nós e iremos prestar conta diante de Deus da família que Deus nos entregou, do filho que Deus nos entregou, da esposa que Deus nos entregou, do cônjuge que Deus nos entregou, daquilo que Deus entregou para você. Se Deus lhe deu 5 filhos, você prestará conta diante de Deus dos 5 filhos e principalmente daquilo que você ensinou os seus filhos no decorrer do tempo. Então, quando eu leio esse texto, aqui, esses textos de Lucas, eu encontro um Jesus, e na época, contando uma parábola, explicando uma parábola desta mulher que perde ela e de uma forma muito dramática e preocupante, começa a procurar de uma forma a dracma, aquele valor que ela perdeu, porque tinha uma importância, tinha um valor, tinha um efeito, tinha um simbolismo de aliança para aquela mulher, ela não poderia perder. E aquela mulher começa a procurar a dracma de uma forma muito veemente, porque não poderia ficar sem aquela dracma, porque ela recebeu aquele símbolo de 10, não poderia ser 9. E você pode até dizer, aquela dracma de prata, ela poderia, não deixava ela nem mais rica, nem deixava ela mais pobre, por mais que ela equivalesse a quase um dia de trabalho, não deixava ela nem rica nem mais pobre, mas tinha um simbolismo para toda a sociedade da época em relação a... Ela usava um colar, e aquele colar apresentava para a sociedade que ela tinha uma aliança com um rapaz ou com um homem que era o seu futuro marido, e ela apresentava perante a sociedade, e todo mundo sabia que ela tinha uma aliança, que ela tinha um compromisso. Igual nós usamos hoje de ouro a aliança, que é um símbolo de um compromisso, um símbolo de aliança com as pessoas que nós amamos. No caso, se ela perdesse aquela dracma, ela também poderia ter problemas com seu futuro casamento, porque uma mulher que não valoriza o valor da aliança, ela pode perder o futuro do seu relacionamento. Então, eu vejo aqui Jesus contando uma parábola para ilustrar o valor daquilo que foi perdido, daquilo que foi entregue, e ele fala das 3 parábolas. Mas eu quero falar aqui apenas dos valores perdidos dentro de casa. Da mulher que acendeu a candeia e saiu procurando, porque era noite, procurando o que se havia perdido. Hoje, em pleno século XXI, nós vivemos um grande dilema. Em pleno século XXI, vivemos o dilema de filhos que não respeitam mais pai, de adolescentes que não respeitam mais os pais, de jovens que não respeitam mais os pais, de adultos que não têm mais compromisso com nada, e principalmente com Deus e com a igreja. Em pleno século XXI, encontramos casais, esposas, que não têm mais compromisso com o marido. Marido que não tem mais compromisso com a esposa. E às vezes me perguntam e dizem assim, em todos os lugares que eu vou, pastor, o que é que vai acontecer com esse mundo? Com uma igreja que está perdendo o valor, mas o valor da amizade, o valor que está sendo perdido, ele está sendo perdido dentro da nossa própria casa.
nós não vamos da Umbanda, nós não vamos no candomblé, nós não vamos na escola de samba, nós não participamos de nenhuma mesa de escarnecedores, nós não participamos de nenhum ritual satânico, nós não participamos de nenhum movimento que desagrada a Deus, mas nós estamos trazendo tudo isso de forma irresponsável para dentro da nossa própria casa através dos meios de comunicação. E de uma forma sagaz e perigosa, o inimigo entra dentro da nossa casa, da nossa família e destrói de uma forma vagarosamente. Eu não vou em nenhum lugar desse, mas eu assisto tudo que não presta. Eu participo na TV de uma forma de tudo que não presta. Eu coloco diante dos meus filhos todo tipo de desenhos que não prestam. Eu coloco perante a juventude todo tipo de informações que não prestam. Eu assisto, ou a esposa e o marido assistem programas que simplesmente são aberrações perante Deus e a família, e nós assistimos e aceitamos. Então, quando você chega na igreja, aí você quer que eu dê o meu melhor, soe o meu paletó, me esforce ao máximo para poder dar o meu melhor na igreja, pregando, e você vai dizer assim, olha, esse pastor está frio, esse pastor não tem condição, está frio e está morno. Só que eu estou dando o meu melhor, estou falando, estou ensinando, estou apresentando a palavra de Deus, e você que passou a semana inteira perdendo os valores espirituais e morais dentro da sua própria casa, vem para a igreja, frio, morno, cru, cheio de tanta quinquilharia que você assistiu, e você vem frio e coloca a culpa nos pastores que estão ministrando a palavra de Deus. Mas o valor já foi perdido lá dentro da sua própria casa. As crianças estamos permitindo elas assistirem desenhos que são absolutamente um absurdo perante o futuro. Estamos permitindo nossos filhos assistir desenhos animados que são de você olhar e dizer assim, meu Deus, o que é isso? Eu desde cedo ensino os meus filhos sobre desenhos animados, e quando eu vejo alguns tipos de desenhos animados, eu olho e digo assim, meu Deus, mas isso é para criança? Esse tipo de desenho animado é para criança? Como é que uma empresa desenvolve um desenho tão macabro, tão cheio de misticismo, tão cheio de magia negra, tão pesado e tão carregado, e eu por não ter tempo, e a esposa por não ter tempo, nós colocamos os nossos filhos diante da televisão assistindo um desenho tão desgraçado como aquele. Depois os nossos filhos mudam o comportamento, mudam a atitude, mudam de uma forma tão amáveis e se tornam tão más e tão agressivos. Aí você diz assim, meu Deus, o que aconteceu com os meus filhos que mudaram repetidamente? E você olha e diz assim, mas o comportamento dele mudou, ele não era assim e mudou. Foi o valor perdido dentro de casa com os desenhos animados. Foi os valores perdidos dentro de casa através dos desenhos animados. E quando eu falo através dos desenhos animados, eu estou falando de um desenho, por exemplo, como o Rei Leão. Eu estou falando de um desenho animado que é perigosíssimo quando você assiste Rei Leão, por exemplo, você pode observar que quando toda criança que assiste, eu posso perguntar, ela vai explicar tudo sobre o Rei Leão. Você fala do irmão, fala do rei, fala do irmão que matou o irmão, fala de magia negra que tem um macaco, a música é da nova era, e tudo isso é introduzido. Família que é tudo de bom.